Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, nós leremos, como está em nosso boletim, na pregação, o texto que será pregado de 12 a 16. Veja então, meus irmãos, prestem atenção, todos nós prestemos a nossa atenção, movamos a nossa mente ao texto sagrado e veja o que Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito de Deus. Diz Paulo: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Irmãos, nós já oramos para que Deus nos fale por meio de sua palavra. Então nós passamos agora à pregação da mesma. Irmãos, o tema ainda é juízo. O tema é ainda juízo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, havia dito nos versículos anteriores, de 7 a 11, que Deus, como justo juiz, não fará acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não julga por status social. Deus não julga por cor de pele. Deus não julga por nada. Deus julga pela reta justiça. Deus julgará pelos fatos. Veja como isso é verdade. Lá no versículo 7 diz assim: a vida eterna Deus dará aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas Deus dará ou trará ira e indignação aos hereges, aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia, perceba, sem acepção, perceba agora, Deus julga sem acepção. Tribulação e injustiça virão sobre a alma de qualquer homem. Veja, sem acepção, de qualquer rico, pobre, negro, branco, que frequenta igreja, que não frequenta igreja, de qualquer homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele, sem acepção de novo, a todo aquele, que o quê? Que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus, Paulo afirma, não há acepção de pessoas. Irmãos, o fato de Deus não fazer acepção de pessoas, como vimos, caminha junto com a verdade de que o Senhor julgará a qualquer homem que seja segundo a reta justiça, ou seja, segundo o caso de cada um. Irmãos, Deus julgará os homens segundo o caso de cada um. Ele fará isso por quê? Porque Deus é justo. O seu juízo é correto. O seu juízo é sem acepção. Deus não aceita suborno. Deus julgará segundo os fatos. E é isso que nós veremos aqui. Nós veremos agora que Paulo defende, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus julgará o caso de cada um em cada contexto específico. Não é assim que deve julgar o juiz? Ele não deve julgar segundo o crime? Ele não deve julgar segundo os agravantes e os atenuantes? Não é assim que o justo juiz se estabelece?
Olha, isso aqui é um agravante. Olha, isso aqui é um atenuante. Olha, ele fez isso há tantos anos. Olha, ele fez isso ontem. Olha, o que ele fez levou alguém à morte. Olha, o que ele fez não chegou a levar alguém à morte. E o juízo, a pena, a dosimetria é de fato estabelecida segundo o estudo dessas coisas. Deus não fica aquém, jamais. Deus julgará segundo a reta justiça. Ele dará a cada um segundo as suas obras. E é isso que Paulo vai mostrar agora. Olha aí, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Está vendo? Deus está estabelecendo contextos, dois especificamente, no seu juízo. Há aqueles que pecam sem lei e aqueles que pecam com lei. E eles serão julgados de acordo com esta situação, de acordo com esse contexto. Irmãos, aqui Paulo nos mostra, como falamos anteriormente, dois grupos: os sem lei e os com lei. Deus executará seu juízo levando em conta cada contexto particular de cada um. Isto implica em que o respeito de Deus para com essas diversas situações procede de sua equidade e a equidade ou a justiça do seu julgamento. E comprova que Deus não faz acepção de pessoas, quando ele julga cada caso dentro do seu contexto. Então mostra que Deus está preocupado com a justiça real. Antes, Paulo deixa claro e evidente que o fato de as pessoas pecarem sem lei não lhes consiste em absolvição. Nós veremos isso, você vê aí, você lê o texto. Aqueles que pecaram sem lei perecerão. Então Paulo está afirmando uma coisa profunda aqui, que há pessoas que pecam sem lei, sem o conhecimento da lei, e vão perecer mesmo assim. Eles perecerão mesmo sem lei, se viverem em pecado. Mas aí uma pergunta: o que Paulo quer dizer com estar sem lei? O que ele quer dizer com isso? Pessoas que pecam sem lei. É justo que pessoas que pecam sem lei sejam punidas? Sejam condenadas? E agora? Paulo vai explicar, mas vamos com calma. Antes de tudo, de que lei que Paulo está falando? Qual é esta lei que alguns possuem e outros não? Meus irmãos, Paulo não pode ter pretendido dizer que aquele grupo que ele apresenta aqui de sem lei estão, de fato, destituídos inteiramente de nenhuma lei. Até porque Paulo, nos versículos 14 e 15, já disse que essas pessoas sem lei servem de lei para si mesmas. Então, Vitor, Esther, Daniel, Daiane, meu querido diácono Jessé, os sem lei têm uma lei. Eles servem, minha irmã querida, eles servem de lei para si mesmos. Então veja, eles têm uma lei. Mas Paulo disse que eles não têm uma outra lei. Eles são, de certa forma, sem uma lei. Eles têm uma lei, mas eles não têm uma outra lei. E que lei é essa que eles não têm? Que lei é essa? É a lei que eles não têm? É a lei que o outro grupo possui. Os que pecam com lei. E esta lei é a lei revelada. É a lei que Deus revelou ao seu povo e a nós também. Então nós podemos imaginar aqui o contexto seguinte, para ficar mais claro ainda. Você tem um colega, um amigo, ou uma colega, uma amiga, que ela não é uma convertida, ela não é uma cristã. E ela, por isso, também não frequenta uma igreja verdadeira. Ela não conhece a Bíblia, ela não se importa, ou ele não se importa, ele despreza essas coisas e está totalmente alheio a tudo que Deus ordena em sua palavra. Mas você não. Você conhece a Bíblia. Aliás, você tem uma Bíblia em casa. Você frequenta uma igreja onde a Bíblia é pregada. Então veja, nesse caso você pode reconhecer alguém sem lei e alguém com lei. E é nesse sentido que Paulo define o ter a lei. Aqueles que
têm a lei. Ou seja, aqueles que têm o privilégio de ter a revelação de fato mediada por Jesus Cristo. Ou seja, a palavra dele. Esses são os que Paulo descreve aqui como aqueles que com lei pecaram, com lei perecerão, aqueles que têm acesso à lei de Deus. E os sem lei são aqueles que não têm a Bíblia, não ligam para a Bíblia, não ligam, mas que serão julgados sem esta lei, mas não sem lei qualquer, porque eles têm uma lei que Paulo vai mais tarde, como nós veremos, dizer que está gravada no coração deles. Mas vamos lá com calma. Por aqui, agora, por hora, nós já podemos tirar algumas conclusões, Pedro e Graça, daqui, meus irmãos. Primeira conclusão. Uma lei especialmente revelada não é a pré-condição do pecado. O que eu quero dizer aqui? O que Paulo quis dizer? Paulo está dizendo para nós que o pecado, ele não existe por falta da lei ou pela presença dela. O pecado existirá, mesmo sem conhecimento da lei. A lei de Deus, o que ela faz é revelar o pecado que a pessoa tem. Os sem lei, eles têm pecado, só que eles não sabem. Então, por isso Paulo diz que mesmo sem lei, eles pecam. Só que eles não sabem que o que fazem é pecado. Mas é. O que a lei faz aos que têm lei? A lei revela que aquilo que fazem é pecado. Imagina que você vai num país, em certa cidade, que você nunca for antes, em que as leis são diferentes da lei do seu país ou da sua cidade. E lá você pratica algo que aqui no seu país não é errado, não é crime. Mas lá é. Se você praticar o que lá é crime, você será preso, mesmo não sabendo que lá era um crime. Porque lá é a lei daquele lugar. Mesmo que você não conheça a lei, você irá preso. Porque você fez algo que a lei condena, mesmo sem saber que a lei condenava. Deu para entender? É a mesma coisa aqui. O que a Bíblia faz é apenas revelar o pecado. Mas o pecado, Valdir, já existe mesmo sem lei. Certo? Quando antes de você ser um crente, você achava que mentir não era um pecado grave. E você mentia e achava que todo mundo faz isso. E que Deus não vai cobrar um pecado como esse. Mas depois que a lei você conheceu, você ficou sabendo que o diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. Isso mudou a sua compreensão. Veja, você já era um mentiroso antes. O que aconteceu é que você tomou consciência do seu pecado por meio da lei. Ok? Então veja, a lei, uma lei especialmente revelada, não é uma predição para o pecado, ou uma pré-condição para o pecado. As pessoas pecam mesmo sem lei. Elas só não sabem que estão pecando. Mas elas são pecadoras, mesmo sem ter algo que revele isso. Segunda coisa, visto que todos esses, sem lei, são pecadores, eles vão morrer. Mesmo sem lei, mesmo sem saber que estão pecando, porque eles estão pecando. E o que condena é o pecado que praticam. Então, Paulo diz, os sem lei perecerão. Então, Deus está dizendo, eles vão morrer, mesmo não conhecendo a lei revelada. Mas não quer dizer que eles não têm uma lei que o julgará. A gente vai ver isso. Vamos lá com calma. Terceiro, ao sofrerem esses sem lei a condenação, tais pessoas serão julgadas de acordo com a lei que possuíam. Então veja, eles não têm a lei, mas eles não estão sem um padrão. Eles têm um padrão gravado no coração deles. É o que Paulo vai falar daqui a pouco. Então Deus não é injusto de deixar esses homens sem um padrão pelo qual eles serão julgados. Se eles não têm a lei revelada, a Bíblia diz que quando eles foram criados, Deus gravou uma lei no coração deles. E é por esta lei do coração que eles serão julgados. Então nós vamos ver isso mais à frente. Agora veja só, entenda isso. Deus está mostrando que ele vai julgar cada caso em particular. Ele vai julgar o sem lei
conforme o conhecimento ou a falta de conhecimento deles. Ele vai julgar-os com lei, segundo o conhecimento que possui. Então Deus está fazendo um reto juízo. Ele não está cobrando mais de uma pessoa do que ela pode dar, que é justo. Então, daí nós aprendemos uma coisa muito poderosa na Bíblia, muito séria. Há uma correspondência, irmãos, exata entre o caráter do pecado, daqueles que praticam sem lei o pecado, e a perdição final que lhes será outorgada. Há uma correspondência. À medida que eles pecaram sem lei serão condenados. Então há uma medida exata, porque Deus é justo. Deus não vai pesar mais a mão do que a justiça pede ou requer. Meus irmãos, daí nós aprendemos que haverá no dia do juízo um grau de severidade na condenação de cada pecador não arrependido, aplicado segundo o contexto de cada um. Você sabia que no inferno, debaixo da condenação de Deus, alguns sofrerão mais e outros menos? É claro que os que sofrerão menos ainda sofrerão muito, terrivelmente. Mas há aqueles que sofrerão mais. Veja o que Jesus e a Bíblia diz sobre isso. Veja se isso não é verdade. Olha o que Jesus diz, numa parábola que contou. Aquele servo, porém, olha, preste atenção, porque isso tem a ver com o seu e o meu juízo, aquele dia, no tribunal. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O servo que sabia a vontade do seu senhor e não fez, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Isso é claríssimo. Mira, isso aqui é claríssimo. Nathalie. Aquele que sabia a vontade do Senhor e não fez, levará muitos açoites. Aquele que não sabia, mas ainda fez assim coisas condenáveis, levará poucos açoites. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Está vendo como Deus é justo? Como o juízo dele no último dia será, Renata, Ilan, segundo a reta justiça. Mas Jesus diz mais. Olha o que ele diz. Sobre isso ainda. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Jesus falava aos habitantes da Galileia. Ele diz assim, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Faz uma pergunta. Aí Jesus responde, não. Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, agora veja a questão de um juízo maior e menor. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá para Sodoma no dia do juízo do que para contigo, Cafarnaum. Está vendo? No dia do juízo haverá menos rigor para uns e mais rigor para outros. Deixa eu lhes falar. Se você e eu ouvimos a palavra de Cristo e continuamos pecando, maldito o dia em que você entrou numa igreja. Eu vou repetir. Se você e eu, tendo ouvido a palavra de Cristo, continuamos pecando, maldito o dia que você entrou numa igreja, porque maior juízo haverá para ti. Melhor lhe fora nunca ter conhecido. Melhor lhe fora que você nunca tivesse ouvido da Bíblia, porque você teria menos juízo. Mas agora que você ouviu, veja isso.
Agora que eu e você ouvimos, agora não há retorno. É tudo ou nada. Tudo ou nada, sem retorno. Ou você se entrega a Cristo verdadeiramente e confia nele, ou você terá um juízo muito severo. Mas vamos continuar. Em contraste com isso, agora Paulo vai falar daqueles que estão com lei. São os que possuem a lei especialmente revelada, a palavra de Deus. O caráter do pecado dessas pessoas é determinado de acordo com a lei que possuem. Ou seja, a lei revelada será o padrão através do qual aqueles que possuem a lei serão julgados. E também que seu juízo final será, como nós temos dito aqui agora, agravado de modo correspondente à intensidade do seu pecado. Vamos ler o versículo 13? Leamos juntos aí, me ajudem, por favor. Porque os simples não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Meus irmãos, imagina aqueles que têm a lei, os que têm o benefício de conhecer a vontade de Deus revelada na Bíblia, ouvindo Paulo, ou lendo Paulo, dizer assim, os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E essas pessoas que têm a lei, os religiosos, e o ápice desse grupo se encontrará nos judeus, como Paulo vai deixar bem claro nos versículos seguintes. Essas pessoas, Letícia, minha irmã, então diriam assim, verdade, Deus, os ignorantes sem lei que pecam, devem ser condenados. Ah, graças a Deus que temos a lei. Graças a Deus que eu tenho uma Bíblia em casa. Graças a Deus que eu tenho alguns versículos na porta dos meus quartos, ou na entrada da minha casa. Ah, eu não serei julgado, porque eu conheço a lei. Eu vou à igreja, eu ouço a pregação, eu ouço a leitura, eu não serei julgado. Quem deve ser julgado é os que não têm lei. Esses miseráveis devem ser julgados. Aí Paulo, então, agora, de maneira muito sábia e muito precisa, mostra a este que está autoconfiante por ter o benefício da lei, que ele também será julgado. E o juízo dele é maior. Por isso eu digo a vocês, antes nós não conhecêssemos a lei, se quebrássemos a lei. Antes era melhor não conhecê-la, se nós quebramos a lei. Porque aqueles que têm a lei serão alvos de maior juízo. Por quê? Por que isso? Porque não basta ser ouvinte da lei. Tem que praticá-la. Meus irmãos, Paulo destrói aqui o engano que alcançam muitas pessoas dentro da igreja, achando que basta eu ir no culto, basta eu sentar no domingo, é só um dia só, eu às vezes nem quero ir, mas vamos lá, vamos supor que valha o esforço. E eu leio lá a Bíblia, quando leio, e eu ouço a pregação e pronto, Deus, eu estou justificado. Eu conheço a lei, eu ouvi a lei, eu fiz a minha parte. Deus diz não. Apenas ser ouvinte da lei não justificará ninguém. O que justifica alguém é cumprir a lei. E se eu e você não cumprimos a lei, nós seremos condenados. A lei, meus irmãos, é o padrão do julgamento, mas requer conformidade com seus preceitos. Não basta ser ouvinte da lei, tem que ser um praticante dela. Alguns dizem que Paulo e Tiago que escreveu a carta de Tiago, que também tem sido pregada aqui na igreja, alguns dizem que eles se contradizem, que eles não dizem a mesma coisa. Mas eles dizem sim. Eu vou ler Tiago para vocês verem que Tiago diz a mesma coisa que Paulo diz. Olha o que Tiago diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Tiago 1, 22, 25. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Não será justificado o homem que ouve apenas, mas o homem que pratica. Irmãos, sem dúvida o apóstolo Paulo procurou evitar aquela perversão tão característica dos judeus e de muitos que frequentam as reuniões da igreja em nossos dias, de que a posse da revelação especial de Deus, juntamente com os privilégios correspondentes, conferiria imunidade dos rigores do julgamento aplicado a outros que não fossem assim favorecidos. Porque Paulo estabeleceu, Silene e Marcelo, que o que é importante é praticar a lei e não ser apenas um ouvinte. Então veja, os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Nós vamos ver mais agora sobre eles. Os que com lei pecaram, com lei perecerão. Mas espera aí, nós temos a lei. Sim, Paulo diz, sim, é verdade, mas vocês não podem ser apenas ouvintes. Vocês têm que ser praticantes. E como vocês ouvem muitas coisas e não praticam, vocês serão condenados. Deixa eu dizer só uma coisa. Quando nós lemos aqui a Bíblia dizer que não basta ser apenas um ouvinte, mas tem que ser praticante, alguém aqui entre nós pode sobreviver a esse escrutínio? Quantas vezes você ouviu que a Bíblia te disse para fazer e você não fez? Alguém aqui? Alguém aqui pode dizer: tudo o que ouvi da lei eu fiz? Há alguém aqui? Nem eu, nem ninguém aqui. Por isso Paulo está caminhando para colocar-nos, todos nós, debaixo do juízo de Deus. Mostrar a todos nós que nós precisamos de alguém que cumpra a lei por nós. Porque nós ouvimos muitas coisas da lei, mas nós não cumprimos. E Paulo diz, só será justificado quem cumprir a lei. Não ser apenas ouvinte, mas quem cumprir, for praticante dela. Você está vendo para onde Paulo quer caminhar comigo e com você? Ele não quer que você pense assim, ai que bom, porque eu tenho praticado a lei. Porque se você disser isso, você está mentindo. Você não tem praticado a lei perfeitamente, como eu não tenho. Perfeitamente? Nem você, nem eu. Só há uma pessoa que praticou a lei perfeitamente. Só há um homem que disse, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, e eu farei tudo o que disseres. Só há uma pessoa que é justo diante de Deus. Jesus Cristo. Todos nós aqui, pela lei, estamos condenados. Não só os de fora que não têm a lei, como nós temos, mas nós também, se não estivermos em Cristo, estamos todos condenados. Não importa o quão religioso você seja. Não importa o quanto você vem à igreja. Não estou dizendo que vir na igreja é uma coisa ruim, é muito bom. Não estou dizendo que vir à igreja só não vai te salvar. Você precisa de alguém que cumpra a lei por você. Que seja o praticante perfeito dela. O que você e eu não somos. Mas Paulo continua. Ele vai dizer assim, olha, tudo bem. A gente viu que os que têm lei, por quebrarem a lei, são condenados. Ok. Mas os gentios, Paulo, que você disse que não tem lei, como a gente poderia imaginar que eles pecaram e por isso merecem o juízo? Aí Paulo vai explicar. Olha só o versículo 14. Vamos ler juntos? Leiamos. Quando, pois... Não tem lei, procedem por natureza, conformidade com a lei. Não tem lei, serve de lei para si. Irmãos, olha o que Paulo diz. Isso aqui é profundo, então me acompanhem, por favor, em oração. Quando, pois, os gentios que não têm lei revelada, eles não têm a palavra, eles não ligam, eles não leem.
procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo eles lei, servem eles de lei para si mesmos. Irmãos, embora os gentios estejam sem lei, não possuam a lei nesse sentido, lei revelada, a palavra de Deus, de modo especial, eles não estão inteiramente destituídos da lei, que se lhes torna conhecida e pesa sobre eles de outra maneira. Como? Servindo eles mesmos de lei para si. Eles mostram assim a lei gravada no coração deles. Então veja só que maravilha, olha como isso é magnífico, e você verá como isso é verdade. Quando Deus criou o homem, Ele gravou a sua lei no coração de todo homem. Ok? Eu não estou falando dos crentes só aqui não, estou falando de todo homem. Até aquele seu colega, aquela sua amiga ímpia, Deus gravou, quando criou todos os homens em Adão, gravou a lei no coração deles. Quer ver uma prova disso? Evidências disso? Pense comigo. Quando é que um adúltero, alguém que está traindo a sua esposa, não soube que estava a ofendendo? Porque o adúltero faz o que faz, geralmente escondido. Veja, o pior ímpio, o pior pagão, aquele que não vai à igreja, que não conhece nada da Bíblia, que nunca leu, nem quer ler. Porque ele faz o que faz escondido. Porque ele sabe que aquilo é uma ofensa. Vocês se lembram do caso do casal lá, dos empresários que foram flagrados lá no show de uma banda secular? Lembram-se que apareceu no telão? E eles se esconderam? Por que eles se esconderam? Por que eles se esconderam? Quando é que um assassino não se deu conta de que a destruição injustificada de outro ser humano era um pecado contra a humanidade e contra Deus? Por que um assassino faz o que faz e sente culpa? E foge e sente medo de ser achado? Como disse um teólogo, veja só agora, abre aspas, olha que frase magnífica. A natureza moral daqueles que não têm lei, com a voz da consciência, ordenando e proibindo, supre para o seu próprio eu a lacuna da lei revelada que os judeus possuíam. Então, os judeus têm a lei revelada. Nós também temos. E os que não têm? Que não se importam, não conhecem, não foram evangelizados, não conhecem Bíblia, nem querem conhecer. Essa lacuna é preenchida pela lei de Deus gravada no coração deles. E essa lei é suficiente para julgá-los. Então, a consciência deles, junto com essa lei gravada, ordena coisas e proíbe coisas. Então, eles sabem que roubar é pecado. Eles sabem que roubar é crime. E eles ficam tentando ali se proibir. Quando eles veem uma nota de um valor alto caída no chão, eles sabem que aquela nota não é deles. E você também, meu irmão. E você também sabe. É porque eu já vi gente falar assim, como é? Achado não é roubado. É assim. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Se eu não suei para ganhar aquele dinheiro, não é meu. Você acredita que uma vez eu estava conversando com alguém, isso há muito tempo atrás, a pessoa falou assim, não, mas eu suei sim, eu suei para me abaixar, para pegar. Eu não suei para ganhar esse dinheiro. Ele não me... Fico pensando, imagina eu chego em casa, estou andando na rua, né, saindo aqui, andando, estou indo para casa. Aí eu estou com um certo valor de dinheiro no bolso. Quando eu chego em casa, eu coloco a mão no meu bolso e cadê o dinheiro? Aí eu, gente, cadê o dinheiro? Aí eu me lembro que quando eu estava chegando ali na frente, na fachada do meu prédio, eu meti a mão no bolso para tirar a chave e o dinheiro pode ter caído. Deixa eu voltar lá. Aí eu corro, aperto lá o elevador, eu fico lá. Chego, corro. Aí o que eu quero encontrar? O que eu quero encontrar? O dinheiro lá. Eu quero encontrar o meu dinheiro lá. Eu quero que as pessoas que tenham passado por ele tenham pensado, esse não é o meu dinheiro. Ele não é meu. Não seria bom? Então, se seria bom, faça a mesma coisa.
Mas por que as pessoas ficam se proibindo? Não posso pegar. Mas isso não é certo. Por causa da lei gravada no coração. Então veja, o meu ponto aqui, o ponto de Paulo é o seguinte: os que pecam sem lei não são indesculpáveis, porque eles têm uma lei no coração que os guia, que mostra para eles a lei da natureza que Deus colocou no coração, que o que fazem é errado. Você pode ir a qualquer tribo indígena mais distante da sociedade e você verá lá um grau de consciência moral. Lá haverá regras, o que não pode, o que pode. Você sabia que muitos estupradores são mortos na cadeia pelos bandidos, pelos criminosos? Eles têm um padrão moral lá. Eles aceitam muitos crimes, mas o estuprador é morto. Por quê? Porque veja, muitos homens lá não conhecem a Deus, eram homens que odiavam a Deus, odeiam a Deus e querem estar longe dele, mas eles sabem que o estupro é algo detestável. Quem ensinou isso a eles? Quem deu esse senso moral a eles? A Bíblia responde. Quando eles foram criados, assim como todos os homens, Deus gravou a norma da lei no coração deles. E eles sabem julgar coisas mais perversas e coisas menos perversas. Versículo 15 continua falando então. Esses, sem lei, sem a lei revelada de Deus, sem a palavra dele, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Que texto lindo. Esses então sem lei, os gentios, os seus amigos lá, aqueles colegas do prédio, do trabalho, aqueles que não conhecem a Deus, eles mostram a norma da lei, essa lei de Deus aqui revelada, eles mostram a norma dessa lei gravada no coração deles. Eles aprovam, eles sabem que tem que ser educado com as pessoas, eles sabem, eles condenam aqueles que trapaceiam no trabalho, aqueles que roubam dinheiro. Por quê? Porque ainda que não conheçam a lei de Deus revelada aqui, mediada aqui, eles têm essa lei gravada no coração. Por isso eles sabem reconhecer quando alguém faz uma coisa boa, quando alguém faz uma coisa ruim. Eles sabem. E junto dessa lei gravada, Micael, Pedro querido, Duarte, Bruno, amado, meu irmão Bruno, a consciência testemunhando. É interessante, a consciência não é essa lei gravada. Há a lei gravada no coração. E há, Heloísa, a consciência. A consciência dá testemunho dessa lei. Ela é um auxílio para essa lei. Quando os gentios que não têm lei quebram a norma da lei no coração, a consciência toca. A consciência fica latejando. A consciência é uma companheira, uma ajudadora. É verdade que a consciência pode ser calada, não é? É verdade? A gente não fala assim, fulano não tem consciência. Não é que ele não tem consciência, é que a consciência dele foi cauterizada. Você sabe como você cauteriza uma consciência? Tem muita gente assim, sabia? Às vezes até dentro da igreja. Sabe como é que você cauteriza uma consciência? Você está em pecado. Aí você ouve a palavra de Deus confrontando o seu pecado. Aquele pecado mesmo que você está praticando, Deus está confrontando. Aí você rejeita o confrontamento. Você rejeita a palavra. Você rejeita. A ideia é que você está batendo na consciência. Até que ela não sinta mais nada. Até que os nervos sejam tão prejudicados, depois de várias feridas, que um momento se toca ali e já não se sente mais nada. Muitos fazem isso com a consciência. Eles vêm à igreja, eles ouvem a palavra, eles às vezes leem a palavra, a consciência deles é ferida, mas eles não se submetem, eles resistem. E é a consciência endurecida. E se resistem de novo, mais endurecida. E de novo, mais e mais e mais endurecida. Até não terem mais consciência, até ouvirem algo de Deus, os confrontando, eles não sentirem mais nada. Eles não sentem mais nada. Você acha que não existe gente assim, irmãos? Pessoas que são confrontadas com o evangelho e não sentem nada. É porque nós gostaríamos que sentisse, certo? Não é? A pessoa vem à igreja, você quer que a palavra de Deus fale com ela, que confronte, que ela se arrependa, que ela mude, não é verdade? Mas tem gente que já passou desse ponto.
Há pessoas que olham para o pregador e não sentem mais nada. Eles olham e não sentem mais nada. Porque a consciência foi ferida constantemente. A consciência de alguém é uma grande auxiliadora, mas não é o juiz último. Isso aqui é muito importante. A nossa consciência não é o nosso Marcones, juiz último. Não é a nossa julgadora última. Quem é a palavra de Deus. Alguém pode ter a consciência cauterizada e não sentir mais nada, mas ela será julgada assim mesmo. Isso é terrível, né? Quando você e eu não percebemos mais o pecado, a ponto de nos arrependermos. Mas isso não quer dizer que nós não seremos julgados. Porque o juiz último é Deus falando nas sagradas escrituras. Quer a pessoa entenda, quer não. Quer ela sinta ou não, ela será julgada. A gente deveria ouvir mais a nossa companheira antes que ela parasse de falar. Antes que viesse o juízo. Calvino vai dizer, o reformador, que no inferno, aqueles que calaram a consciência, e existem muitos que fazem assim, terão a sua própria consciência de levantar-se com um chicote na mão, lá na eternidade, no juízo, no inferno, a chicoteá-los eternamente. Deixa eu lhes falar uma coisa, irmãos. Já tentaram dormir com a consciência pesada? Vocês sabem o que é ter uma consciência pesada durante toda a eternidade? Abandone o pecado. Não resista à palavra. Você corre sério risco. Sério risco. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. Vou terminar. Olha o que Paulo diz no final, versículo 16. Vamos ler juntos? Nós terminamos. Leiamos. No dia em que Deus, por meio... Vou terminar aqui. Irmãos, aqui tem coisas preciosas. A primeira coisa é que Jesus Cristo foi estabelecido como juiz de todos. Naquele dia, os que pecaram sem lei e os que pecaram com a lei serão julgados por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi estabelecido por Deus o juiz de todos. Olha o que diz Atos 17. Porquanto estabeleceu Deus um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 31. Deus vai julgar o mundo naquele dia, como esse. Hoje é um dia como esse, Jesus virá, o varão designado e acreditado diante de todos, pela ressurreição dos mortos. Esse julgará a todo homem. Mas o próprio Jesus reconhece que ele é o juiz. Lá em João 5, ele diz assim: porque como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele deu, o Pai, autoridade ao Filho para julgar. Porque o Filho é o Filho do homem. João 5, 26, 27. Jesus está dizendo assim: o meu Pai me deu autoridade para julgar toda a carne. Porque eu sou aquele de quem Daniel falou. Eu sou o exaltado, o santo e justo, o capaz de julgar com equidade e retidão. Paulo exorta Timóteo à fidelidade do ministério, dizendo a mesma coisa. Olha o que Paulo diz a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. 2 Timóteo 4, 1. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque você será julgado, Timóteo, por Jesus Cristo. Você estará diante do trono do Senhor Jesus. A coisa mais importante é amar e ser fiel a Jesus Cristo. Sabe por quê?
porque Ele é o juiz diante de quem você estará no último dia. Deixa eu lhes falar. Você e eu não deveríamos procurar agradar os homens mais do que a Deus. Porque quem vai nos julgar é Jesus Cristo. E esses homens que você e eu procuramos agradar, eles serão julgados também naquele dia. Por Jesus Cristo. Você deve a sua fidelidade a Jesus Cristo. E a ninguém acima dele. Porque Ele é o juiz no dia final. É diante dele que você se encontrará naquele dia. Irmãos, que dia maravilhoso e ao mesmo tempo que dia terrível. Que dia terrível será esse dia. Não só porque Jesus o santo, vai estabelecer o juízo, mas porque todos os nossos segredos serão revelados. No dia em que os segredos dos homens serão revelados. Veja aqui, veja comigo. Não apenas os atos públicos dos homens terão de ser julgados, mas também os segredos ocultos do coração. Nós não podemos nem devemos menosprezar o fato de que em toda a passagem, por diversas vezes, Paulo desmascara a falácia da presunção moralista, de parecer ser alguém que eu não sou. Por quê? Porque Deus vai julgar os segredos do coração. Então veja, não adianta eu querer parecer alguém que eu não sou. Por que não? Porque Deus vai trazer à tona quem eu sou. É tolice. Deixa eu lhes falar. Você e eu estaremos perdendo tempo se estamos fingindo aqui. É mais honesto e você sofrerá menos, embora sofrerá, se você se entregar a uma vida ímpia. Ok? É mais honesto e menos terrível. Ainda terrível, mas menos. É melhor você se entregar logo à imoralidade do que fingir ser o que você não é. Porque não vai adiantar de nada. Naquele dia, o Senhor Jesus julgará os segredos dos homens. E veja, segredos dos homens não é apenas aquilo que eu carrego aqui dentro e ninguém sabe o que eu penso. Isso também. Mas é os segredos que eu faço em oculto, as coisas que eu faço distante da vista dos homens. Quando eu me escondo, quando um casal de namorados, que não é casado ainda, vai para um motel, se esconder lá. Deus está vendo. Deixa eu lhes falar. Quem nunca jamais podia ver, está vendo. Antes os homens todos vissem aquela imundícia do que Deus. E quem não poderia ver, está vendo. Não adianta esconder, você não entende? No dia em que Cristo trouxer à tona o que os homens tentaram esconder. Você tem feito alguma coisa escondida? Naquele dia você será desnudado diante de Cristo. Veja, veja. Não pense que só porque a graça nos livrou, e isso é a maior das notícias, não pense que só porque a graça nos livrou do inferno, que não haverá justiça naquele dia. Você entende? Você entende? Nós seremos poupados porque Cristo já pagou o preço por nós. Nós não seremos lançados no inferno, graças a Deus. Mas naquele dia, todos os nossos atos serão pesados. Porque o juízo de Deus não tem a ver com só a salvação, mas tudo o que a envolve. Se você for mais santo, mais honra você terá naquele dia. Se você for menos santo, menos honra você terá. Porque Deus dará a cada um segundo as suas obras.
Naquele dia você será desnudado naquele dia. Você tem se preparado? Você tem se preparado? Naquele dia tudo que eu sou será colocado em evidência para todos verem. Os meus pecados, as minhas falhas, a minha fé, as minhas obras pelo Espírito. Tudo isso será revelado para que haja um justo juízo e um galardão sobre medida. Você tem pensado nisso? Cada dia que você vive, cada momento, quando você é tentado a ver o que não pode ver, quando você é tentado a fazer o que você não pode fazer, você tem pensado nisso? Um dia isso será julgado. Um dia essas coisas estarão diante de Cristo e serão reveladas por Ele. Vou terminar com uma frase que eu já citei algumas vezes aqui, mas eu gosto muito dela. Um teólogo disse certa feita, que um homem é o que ele é quando ninguém o vê. Você é o que é quando ninguém te vê. Quem você tem sido quando ninguém te vê? Você tem sido um fiel? Você tem sido um crente? Então descanse. Você tem sido um ímpio? Um imundo? Então arrependa-se. Antes que seja tarde demais. Arrependa-se. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.